Os salmos são um convite poderoso para uma vida de profunda conexão com Deus, seja nos momentos de alegria ou de sofrimento. De louvores à grandeza divina a orações sinceras em tempos de dor, os salmos falam diretamente ao coração humano. Neste vídeo, vamos mergulhar nesses poemas bíblicos que oferecem sabedoria, consolo e uma nova compreensão da nossa relação com Deus. Inscreva-se no canal, deixe seu like e descubra como os salmos podem transformar sua vida e fortalecer sua fé. Vamos ao vídeo. Os salmos são uma das coleções mais poderosas e significativas da Bíblia, oferecendo um vasto leque de expressões espirituais, emocionais e existenciais. Esses poemas e cânticos, tradicionalmente atribuídos ao rei Davi e outros autores, foram compostos para serem usados no contexto de adoração e oração, mas continuam a tocar profundamente o coração das pessoas até os dias de hoje. A beleza dos salmos reside no fato de que eles abordam todas as facetas da experiência humana, desde a alegria extrema até a angústia profunda, e sempre em diálogo com a presença de Deus. A grandeza de Deus e o louvor. Muitos salmos começam com uma exaltação à grandeza de Deus, refletindo sobre sua majestade e a vastidão de sua criação. No Salmo 8, por exemplo, o salmista faz uma pergunta retórica cheia de admiração: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra! Este versículo inicia uma meditação profunda sobre a relação entre Deus e o ser humano, destacando o paradoxo de como um Deus tão grande e poderoso se importa com a humanidade. O salmista contempla a criação divina, a vastidão do universo, as estrelas e os céus, e se pergunta como é possível que o ser humano, tão pequeno diante da imensidão, tenha sido escolhido por Deus para governar sobre sua criação. Esse salmo não apenas expressa a grandeza de Deus, mas também nos lembra do valor que Deus dá à humanidade. Embora o ser humano seja frágil e limitado, Deus o coloca como mordomo de sua criação, concedendo-lhe dignidade e responsabilidade. Esse reconhecimento da nossa dignidade diante de Deus e da nossa vocação de cuidadores da criação é uma das lições poderosas do Salmo 8. Outro exemplo de louvor a Deus pode ser encontrado no Salmo 100, que convoca todos os seres humanos a se unirem em alegria para celebrar a grandeza de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 100, 2. Este salmo chama os fiéis a adorar a Deus com alegria e gratidão, destacando que a adoração não deve ser uma prática monótona ou obrigatória, mas uma expressão vibrante da alegria de saber que o Senhor é o Criador de todas as coisas e, acima de tudo, é bom. A adoração se torna, assim, uma resposta natural à bondade de Deus, um modo de viver que reconhece sua soberania e sua bondade. Essa adoração alegre é uma prática que fortalece o espírito, encoraja a confiança em Deus e promove a união da comunidade de fé. Sofrimento e a busca por respostas. No entanto, os salmos também são profundamente realistas quanto ao sofrimento humano. Embora muitos salmos celebrem a bondade de Deus, outros expressam dor, desespero e lamento. O Salmo 23, um dos mais conhecidos e amados da Bíblia, é um exemplo disso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, 2. Embora o salmo comece com uma afirmação de confiança em Deus como pastor fiel que cuida de suas ovelhas, ele também reconhece as dificuldades da vida, como quando o salmista fala sobre passar pelo vale da sombra da morte. Essa metáfora nos ensina que, mesmo em tempos de crise e morte, não precisamos temer, pois Deus está conosco. A figura do pastor em muitos salmos simboliza a proteção constante de Deus, que nos conduz suavemente, mesmo através das adversidades. Por outro lado, no Salmo 34, encontramos outro exemplo de como os salmos lidam com o sofrimento. O versículo 18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Este salmo é um consolo poderoso para aqueles que estão em sofrimento. O salmista reconhece que, nos momentos de aflição, é natural sentir-se quebrado e abatido, mas ele assegura que Deus está mais perto desses que sofrem do que jamais imaginamos. A promessa é clara: Deus não nos abandona nas horas de dor, mas nos ampara e nos dá esperança. Isso transforma o sofrimento em uma oportunidade de aprofundar a fé e experimentar o consolo de Deus de uma forma pessoal e íntima. Arrependimento e perdão. Os salmos também nos mostram a importância do arrependimento e da busca por perdão diante de Deus. O Salmo 51 é um dos mais significativos nesse aspecto.
Escrito por Davi após seu pecado com Batseba, ele expressa um arrependimento profundo e sincero. Davi não apenas pede o perdão de Deus, mas implora por uma transformação interior. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Davi reconhece que o perdão não é apenas um ato de Deus, mas uma transformação interna que faz com que o pecador seja renovado, restaurado e purificado. Este salmo nos ensina que o arrependimento verdadeiro não é apenas lamentar o erro cometido, mas também desejar ser mudado por Deus, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. O perdão de Deus, portanto, não se limita a apagar a culpa, mas também nos proporciona uma nova vida. Esse é um dos temas centrais do Salmo 51, que nos ensina a buscar restauração por meio de uma mudança genuína de coração e uma reconciliação verdadeira com Deus. Messianismo e esperança de redenção. Além de lidar com questões de adoração e sofrimento, os Salmos também contêm uma forte mensagem messiânica. O Salmo 22 é um dos salmos mais poderosamente messiânicos, com suas imagens de sofrimento e abandono, que são citadas por Jesus durante sua crucificação. Meu Deus, por que me desamparaste? São palavras que Jesus pronuncia na cruz, citando o início deste salmo. O Salmo 22 descreve o sofrimento do justo que é rejeitado e maltratado, mas que, no final, será vindicado por Deus. O sofrimento, portanto, não é o fim da história, ele é seguido pela vitória de Deus, que restitui o sofrimento do justo. O Salmo 2 também apresenta uma visão do Messias que Deus estabelecerá como rei sobre todas as nações. Este rei será ungido por Deus para governar com justiça e para derrotar todos os inimigos do Senhor. A figura do Messias em Salmos aponta para o Rei de Deus que trará paz verdadeira e justiça no final dos tempos. Esse salmo é uma declaração profética sobre o reino de Deus e a vitória final de seu ungido sobre o mal. Em tempos de incerteza e adversidade, o Salmo 2 lembra aos fiéis que, mesmo quando as forças do mal parecem prevalecer, Deus já tem seu rei estabelecido e sua vitória é certa. Sabedoria e instrução para a vida. Além de temas de sofrimento e adoração, os salmos também oferecem uma rica fonte de sabedoria prática. O Salmo 1 é uma introdução à coleção de salmos e descreve o caminho do justo e do ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1 hora e 1 minuto. O Salmo compara a vida do justo a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá frutos na estação certa e cujas folhas não murcham. Essa imagem da árvore frutífera é um símbolo da vida do justo, que segue os caminhos de Deus e, por isso, é pleno e frutífero. Em contraste, o Salmo descreve os ímpios como palha que o vento leva, um símbolo da inconstância e da falta de fundamento na vida daqueles que rejeitam a sabedoria de Deus. O Salmo 1 nos ensina que, ao viver conforme os princípios de Deus, encontramos verdadeira sabedoria, paz e prosperidade espiritual. Ele nos chama a buscar a justiça e a sabedoria divina para que nossa vida seja como uma árvore sólida, sempre pronta para dar frutos. Outro exemplo de sabedoria encontrada nos Salmos é o Salmo 119, que é uma exaltação apaixonada da palavra de Deus. O salmista diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 1:9, 1:05. Este salmo enfatiza a importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus, meditar em sua palavra e deixar que ela guie todas as decisões da vida. A sabedoria de Deus.